E o Conexão Porto Indústria começa agora. Reforma tributária deve transformar a estratégia empresarial no Brasil. Veja como as mudanças devem impactar nas indústrias e no porto. A reforma tributária aprovada em 2023, agora em fase de regulamentação, busca corrigir distorções ao unificar tributos sobre consumo e criar regras mais homogêneas entre setores. O objetivo principal dela é simplificar, ser mais justo e acabar com uma coisa que chama-se efeito cascata. O que é o efeito cascata? Quando se paga o imposto em várias camadas, em várias situações de uma transação de uma empresa quando ela está comprando e vendendo. Esse é o maior objetivo. Uma outra situação importante é acabar com a guerra fiscal dos estados. Por quê? Vários estados diminuem o seu imposto, que é o ICMS, para ser mais atrativo, e isso faz com que tenha uma guerra fiscal. Então, a reforma tributária, o objetivo maior, que chama reforma do consumo, é simplificar e acabar com o efeito cascata, principalmente. O advogado destacou quais serão os impactos da reforma na indústria. Se considerarmos os setores da economia, vamos lá, indústria, comércio e serviços. Três setores, já vou te falar bem da indústria. Todos os setores, né, obviamente, todas as atividades, todo porte de empresa passarão por essa reforma tributária. Porém, um setor que será muito mais majorado é o de serviços. Esse sofrerá um aumento considerável, porém já está tendo alguns ajustes, por exemplo, algumas concessões para ter um certo desconto para poder equilibrar. Mas vamos falar da indústria, que foi a sua pergunta. No caso da indústria, hoje, com efeito cascata, é por isso que o Brasil é conhecido como Brasil, o país do tributo, né? Tributa demais, por causa desse efeito cascata. Com a reforma tributária, as empresas, e no caso a indústria, vai poder comprar os seus insumos e tudo que ela transacionar, ela vai ter uma coisa que chama-se crédito. Essa palavra vai ser mais conjugada que tudo na reforma tributária, porque ela vai gerar crédito para que essa empresa possa bater quando ela vende. Então, isso vai acabar com o efeito cascata. Em tese, isso vai fazer com que o produto que hoje é vendido, se não ficar no mesmo preço, vai cair um pouco. Tomara que seja repassado para o consumidor, lógico. Mas esse é o objetivo. É fazer com que, porque nem tudo gera crédito. E o efeito cascata está aí para poder punir as empresas. Então, isso acontecendo de fato, isso vai ser um grande ganho. As mudanças vão atingir também as operações portuárias. Na área portuária, as empresas de logísticas e todas as atividades que se praticam na parte portuária também é uma grande oportunidade, porque tudo aquilo que essas empresas podem gerar de crédito quando elas praticam a sua atividade, o seu serviço, uma importação que seja, tudo isso vai gerar crédito. E ao gerar crédito, e quando ela vai fazer o encontro de contas, que é a saída, o fato gerador, quando ela fatura, quando ela vende, ela vai emitir a nota fiscal, nesse encontro de contas, também ela vai ter uma vantagem, que é poder fazer o quê? Abater aquilo que foi comprado com o seu crédito, nos insumos, e na saída, obviamente, tributar, e a diferença ela paga. E essa diferença, a tendência é que seja menor do que hoje na carga atual que ela paga. Então, alguns setores, a indústria, o comércio, com certeza terão aí um ajuste para melhor. O Tesouro Nacional projeta que a transição ocorrerá gradualmente até 2033, em um período em que coexistirão tributos antigos e novos, o que demandará sistemas capazes de operar simultaneamente dois modelos. Para especialistas, esse será um dos pontos mais sensíveis da adaptação empresarial. A reforma tributária será, obviamente, um momento de adaptação, será um momento de transição, será um momento onde que todas as empresas terão que fazer sua lição de casa. Vamos lá, com um bom sistema, que é o ERP, com boa assessoria, e, ao mesmo tempo, a parte mais importante,
internamente, dentro da empresa, ela vai ter que envolver muito mais profissionais do que apenas o dono, a área tributária e a área de sistemas. Terá que envolver, por exemplo, a área financeira. Mas por que isso? Porque, nesse momento, uma empresa que vai faturar, ela fatura esse mês para pagar o mês que vem. Ela tem um efeito caixa que ela pode esperar para pagar no mês subsequente. Assim é a lei hoje. A partir do mês que vem, com a reforma tributária, vai começar como teste, vai ter o chamado split payment. O que é isso? Você vai pagar a mercadoria e o imposto daquela mercadoria, por exemplo, 27%, vai direto para o governo. Naquele ato, na transação do negócio, no fato gerador. Então, vai mudar muito o teu fluxo financeiro. Consequentemente, as empresas, e não é uma ou outra, mas sim todas, terão que se adaptar, porque vai mudar o teu efeito caixa. Você não terá mais aquele dinheiro para trabalhar com ele, aquele crédito que gerou para pagar o mês que vem, e sim vai ser no ato. Esse é um dos pontos que todo mundo vai sentir um pouquinho e vai ter que se adaptar. Esse é o principal. E foi entregue hoje em Santos a nova passarela de pedestres do Canal do Mercado. A estrutura promete mais segurança e mobilidade para trabalhadores do porto e usuários das catraias. A passarela foi construída sob a linha férrea na região do Canal do Mercado e facilitará a travessia de quem circula diariamente entre a via perimetral e a Avenida Eurico Mursa. É o porto efetivamente se integrando com a cidade, com os moradores. Então, inclusive, essa é uma das principais bandeiras do Porto de Santos desde quando chegamos aqui. Então, representa uma homenagem e o respeito total aos trabalhadores que atravessam esse canal, ao bairro de Vicente de Carvalho, à região do Mercado de Santos, aos usuários das catraias e principalmente a boa parceria entre o Porto de Santos e as empresas privadas. O Porto, ao invés de receber dinheiro dessas empresas, ele prefere imputar essas empresas na realização de obras, como essa passarela. Com cerca de 300 metros de extensão, a passarela também atende aos usuários das catraias, que fazem a travessia entre Santos e Vicente de Carvalho, em Guarujá. Essa é a quinta passarela de pedestres entregue aqui na área portuária de Santos. Além de melhorar a mobilidade, a obra ajuda a organizar o fluxo de pessoas em um dos trechos mais movimentados da cidade. Quando o porto chega, realiza o seu papel, cuidando da zeladoria, se integrando com a cidade, o mercado e o privado também fazem a sua parte. A exemplo do Parque Valongo. Vários bons restaurantes já começaram a se instalar naquele local. Então, é o efeito cascata. Quando o público cumpre a sua parte, se integrando, construindo passarelas e efetivamente cuidando da zeladoria, o privado também faz a sua parte, a prefeitura também se integra e essa região é lindíssima do ponto de vista histórico e merece ser revitalizada e essa passarela representa exatamente esse respeito que nós temos com as comunidades locais. O investimento foi de aproximadamente 17 milhões de reais e faz parte do conjunto de melhorias em infraestrutura e acesso na região do Porto. A gente sempre realiza esse estudo com as prefeituras, passarelas em especial sendo estudadas pelo município do Guarujá, para que se conecte ao cais pelo município de Santos. Então, essas 5 passarelas representam o início de uma política de integração do porto com a cidade, para que o trabalhador, para que os usuários tenham condições seguras de acessarem o cais. Neste caso dessa passarela, para que eles possam se conectar às chamadas catraias. São 12 mil usuários todos os dias. Então, isso é só o começo, do tema integração do porto com a cidade. E o Conexão Porto Indústria volta amanhã às 7h30 da noite.